Olá, sou o professor Adson Ícaro de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade às aulas de Geografia para o nono ano. E hoje um tema bem interessante, a gente vai falar das características demográficas da população do continente europeu. Coloquei alguns textos aí para a gente analisar e vamos debater sobre essa questão das características, que são bem diferentes, do continente europeu e qual é a relação que essa característica influencia no mundo todo. Vamos lá. A Europa tem cerca de 739,4 milhões de habitantes, distribuídos de maneira irregular pelo território. Na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada e a maior parte da população está concentrada nas cidades. Em áreas com clima frio de montanhas ou próximas às regiões polares, há vazio demográfico. E aí, lógico, é a influência climática. A questão dos aspectos climáticos, dos aspectos naturais, dificultam a questão da concentração populacional. Em contrapartida, a parte central e ocidental, no caso mais a oeste do continente europeu, é uma área mais desenvolvida, atraindo também uma grande quantidade de população. Falar aí da questão do crescimento populacional. Nas últimas décadas, a Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda da taxa de natalidade. Taxa de natalidade, para explicação simples, é a quantidade de nascimentos num período de tempo, comparado com a população aí. Então, se eu for analisar um ano, período de tempo, eu vou analisar a quantidade de nascimento, lógico, através da certidão de nascimento, e aí eu vou analisar comparado a outros anos para saber se está aumentando ou diminuindo. A questão que traz o diferencial da Europa é que essa taxa de natalidade está diminuindo, para você ver a relação existente da população e a questão das condições de vida que eu vou falar mais adiante. As principais causas dessa queda têm sido a inserção da mulher no mercado de trabalho, os elevados custos para a criação de filhos, o planejamento familiar e a difusão e a popularização dos meios contraceptivos. Explicando cada um deles aí, a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Antigamente, bem antigamente, se você analisar, a mulher tinha uma dificuldade na questão do mercado de trabalho. Por quê? Ela tinha uma questão de não conseguir, não ter autorização a estudar, ela tinha a obrigatoriedade de cuidar dos filhos, cuidar da casa, da questão do casamento. Então, era muito difícil a mulher ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Com o passar do tempo, a mulher foi estudando, se qualificando, aproveitando a oportunidade, essa abertura aí do mercado de trabalho, ela foi adentrando no mercado de trabalho e mostrando aí sua qualificação, ganhando espaço. Hoje em dia, não tem praticamente essa diferença entre mulher e homem, mesmo ainda existindo, um pouquinho mais ainda existe essa diferença, mas a mulher hoje já está muito bem consolidada no mercado de trabalho, sem problema. E aí, a influência que teve? A mulher antigamente, ela pensava, tirando uma brincadeira aqui, ela pensava em encontrar seu príncipe encantado para se casar, ter 10 filhos, cuidar do marido e ficar feliz pro resto da vida. Hoje não. A mulher moderna, atual, ela pensa em se qualificar, educacionalmente falando, arrumar seu emprego, ter sua profissão, se estruturar financeiramente e aí procurar um casamento e quem sabe, ou não, ter um filho. Então essa mudança aconteceu muito significativamente na Europa. Outra questão foi o elevado custo para a criação de filhos, principalmente nas cidades. Antigamente, da década de 60 para trás, quem vivia na zona rural, no campo, necessariamente tinha que ter mais filhos. Numa média de 10 ou até 15 ou até mais. Por quê? Porque o filho ia ajudar no serviço doméstico, aumentar, ou no serviço doméstico, no serviço agrário também, nas atividades rurais, e aí ia aumentar a produção e, consequentemente, esse aumento da produção ia dar para abastecer as necessidades da família e ter um lucro maior na venda da sua produção. Com a urbanização, esse processo aí da quantidade de pessoas vivendo na zona urbana superar a quantidade de pessoas vivendo na zona rural, que é a urbanização, com a urbanização chegando, fez com que não necessariamente você precisasse na cidade ter 10 filhos. Porque na cidade, filho, nessa questão econômica, comparado à zona rural, é mais gasto do que lucro. Na zona rural não, o filho é lucro, mas na cidade é mais gasto. E com o passar do tempo, o custo da criação, com roupa, com lazer, com segurança, com escola, com material escolar, entre outros, fez com que
No planejamento familiar, as famílias pensaram, espera aí, será necessário eu ter 10 filhos? Vamos diminuir. Então, houve essa questão da adaptação. E esse planejamento familiar ocorreu no sentido que, beleza, vamos se relacionar, vamos namorar, noivar, casar, mas, primeiramente, vamos se estruturar, cada um tem sua profissão, vamos ter um lugar para morar, ter uma estrutura para depois pensar nessa questão de ter filhos. Ou não, que eu vou falar já já, nessa questão da taxa de fecundidade. Na Europa, que muitas mulheres não querem ter filhos, tá? E aí, para terminar essa explicação, esses meios contraceptivos, a utilização de camisinha, né, de preservativos, a questão de cirurgias para a mulher e o homem também não ter filhos, até que essa questão do planejamento familiar entra nessa ideia aí de você evitar uma gravidez indesejada, né, surpresa, eita, tá grávida, parabéns. Então, para não ter esse parabéns surpresa, acontece muito nessa questão da Europa. Em alguns países europeus, os governos implantaram política de incentivo à natalidade, como a licença maternidade de até 1 ano para a mãe e 6 meses para o pai. Você pode até estar pensando, pai, é bom demais, a mulher grávida passou 1 ano em casa. Lógico, é aquele período, né, na visão europeia, que a mãe tem que ter exclusividade para o filho durante o ano. E o pai necessita também ajudar a mãe. E aí, na questão legal, né, baseado na lei, o pai pode ficar 6 meses ajudando a mãe e a mãe pode ficar mais 1 ano. Essa estratégia é um incentivo para que as famílias europeias tenham filhos. Nos países em que esses incentivos foram reduzidos, né, diminuiu o incentivo para a natalidade, a França, por exemplo, a taxa de fecundidade voltou a cair. Vou explicar o que é uma taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher. Muita gente confunde a taxa de natalidade com fecundidade. A taxa de natalidade é a quantidade de filhos num período de tempo. Então, no ano de 2015, por exemplo, quantos filhos nasceram na Europa? Tantos. Mas aí a taxa de fecundidade vai analisar quantos filhos por mulher em média. Então, eu comparei aí uma mulher da zona rural antigamente, tinha ali uma média de 10, 15 ou até mais filhos durante sua vida. Hoje, a média vem caindo. Vem ali numa média de menos de 2 filhos por mulher. Na Europa, essa taxa de fecundidade é até nula. Tem mulher que não quer, não quero ter filho e pronto. Não é obrigado a mulher ter filho, é opção, tá? Atualmente, o crescimento vegetativo europeu é negativo. Vamos analisar o que é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo nada mais é do que o comparativo entre a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade for maior do que a de mortalidade, beleza. Acontece um crescimento vegetativo, um crescimento natural, né, positivo. Se acontecer do crescimento da taxa de natalidade for parecido, né, semelhante à taxa de mortalidade, acontece aí uma estagnação, né? O crescimento está parado, está nulo. O problema da Europa é que a taxa de mortalidade está maior do que a taxa de natalidade, de nascimento, né? E aí acontece que tem um crescimento vegetativo negativo. Está morrendo mais do que nascendo. E aí tem que ter uma reposição, né, das gerações dessa população. Então, o crescimento populacional, que é diferente do crescimento vegetativo. Preste atenção, não vou falar muito rápido não para você entender. Existe o crescimento vegetativo, que é esse comparativo que eu falei entre a taxa de natalidade e mortalidade. E existe o crescimento populacional, que é em quantidade de pessoas vivendo na Europa, quantidade da população. É diferente. Qual é a diferença entre o crescimento vegetativo e o crescimento populacional? É que no crescimento populacional eu vou somar os imigrantes, a população que não é nativa do continente. Então pode ser um brasileiro, né? Pode ser de qualquer outro continente. E aí ele vai entrar no crescimento populacional, diferente do crescimento vegetativo, que é só o natural. Tranquilo? Deu para entender? Bem simples. Então vamos lá. O crescimento populacional se manteve relativamente estável por causa da imigração. Então, no crescimento populacional, quando eu somo a taxa de natalidade com os imigrantes e comparo a taxa de mortalidade, aí fica estagnado, fica parecido ali, semelhante. Dá uma equilibrada. Tá entendendo? Quando eu falo de crescimento vegetativo, não. Mas quando eu jogo de crescimento populacional, quando eu somo a taxa de natalidade mais a quantidade de imigrantes,
Aí eu consigo estagnar. Ok? Essa é a característica do continente europeu. Vamos falar um pouquinho da expectativa de vida lá da Europa. A expectativa de vida da população europeia está acima dos 75 anos. Isso é muito bom. Melhorias nas condições de saúde, no fornecimento de saneamento básico, são responsáveis pela diminuição da taxa de mortalidade. Coisa bem simples. Se eu tenho uma infraestrutura boa na área de saúde, né, isso e na área de saúde no sentido geral, não só hospitais. Quando a gente fala de saúde, você pensa logo em hospital. Não. Mas na questão de exames, de distribuição de medicamento, de tratamentos mais eficientes, de cirurgia, dessa questão da saúde e saneamento básico, questão da higiene no sentido geral. Então isso proporciona uma saúde melhor. E, consequentemente, se você não fica doente, dificilmente você vai morrer. É aquela ideia de tá difícil hoje em dia você morrer de forma natural, tá? Em alguns países, a população de idosos é superior à de jovens. Para você entender a característica da Europa. Tem países que têm mais idosos do que jovens. E cadê a reposição da população? Não está tendo. Quem está suprindo essa necessidade são os imigrantes. Na Itália, os idosos são 22% do número de habitantes, enquanto na Grécia e na Alemanha, essa porcentagem é de 21,3% e 21,1% respectivamente. Então você está analisando aí, eu falei da Grécia, falei da Alemanha, falei da Itália. São países que têm a sua população com características idosas. Isso aí muda, inclusive, aí a dinâmica das atividades econômicas, até do turismo. Vamos lá. O aumento da expectativa de vida tem exercido grande pressão nos sistemas de segurança social, não, de seguridade social, desculpe, de seguridade social e de saúde, obrigando os governos europeus a rever suas políticas públicas. Deixa eu explicar. Questão de previdência social. A PEA, População Economicamente Ativa, que é aquela parte da população adulta que está trabalhando, está ganhando dinheiro, o governo tira uma parte do seu salário, através de impostos, para abastecer os cofres da Previdência, da Seguridade Social. E esse dinheiro que a PEA tem, participação, vai ser responsável para o pagamento dos aposentados. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu trabalho, eu faço parte da PEA, recebo salário. Quando eu recebo meu salário, o governo tira uma pequena porcentagem, através de impostos, que vai para, por exemplo, o INSS, a Previdência Social, que é responsável de pagar a aposentadoria. Coisa bem simples para você entender. Então muita gente até se lá, eu vou trabalhar e para pagar a minha aposentadoria. Não, eu não estou pagando a minha aposentadoria. Eu estou pagando hoje a aposentadoria do aposentado de hoje. Por exemplo, meus pais são aposentados. Então, eu estou ajudando para o governo pagar a aposentadoria dos meus pais. Futuramente, quem vai pagar a minha aposentadoria são vocês, que vocês vão entrar na parte adulta da população, que é a PEA, População Economicamente Ativa. Eu já vou ter contribuído, né, aquele período de tempo, 30 anos, e eu vou ficar só recebendo, sem trabalhar, aposentado. Quem vai garantir meu dinheiro, minha aposentadoria? São vocês. O problema da Europa é que essa população jovem que vai entrar na PEA não está tendo uma grande quantidade. E o idoso, né, a parte da população idosa, em grande quantidade, o governo vai necessitar de uma grande quantidade de dinheiro. Qual é a consequência disso? É que o governo vai tirar da PEA. Como a quantidade de PEA vai ser menor, que a população economicamente ativa, vai ser menor, o valor de imposto vai ser maior. Preste atenção na ideia. Se tem pouca gente trabalhando para abastecer a grande quantidade de aposentados, a ideia do governo é aumentar os impostos. Isso vai ser ruim para os jovens que vai para a PEA. Isso é uma consequência negativa. Por isso que a gente estuda essa ideia. O governo tem que pagar os aposentados, de todo jeito. É direito. Eles já trabalharam, já contribuíram, e aí vai ter sua aposentadoria garantida. E o governo tira essa aposentadoria dos impostos da parte adulta que está trabalhando. Isso é uma consequência da Europa, mas também, se você comparar, está acontecendo aqui no Brasil, né? A população brasileira está ficando madura para idosa. E lá na Europa já está idosa. Já citei exemplo como a Itália, a Grécia e a Alemanha. Uma parte da população que ajuda bastante nessa questão da previdência social, da seguridade social, dos aposentados, é a questão dos imigrantes. Imigração na Europa. Vou ler aqui o texto para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945,
A Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes no mundo. Até os dias de hoje, o continente europeu atrai imigrantes em busca de melhores condições de vida, traduzidas em oportunidade de trabalho, acesso a serviços públicos de saúde e educação e também de qualidade no sentido geral, inclusive muitos brasileiros. A ideia de você ter um investimento e ir para a Europa não é a ideia de só você ganhar em euro, ganhar num valor 5, 6 vezes maior do que o real. É a ideia que você, mesmo ganhando bem, mas você vai ter uma condição de saúde boa, uma condição educacional de você colocar os filhos, né, para estudar numa boa escola, numa boa universidade, por exemplo. Você ter a oportunidade de serviços, até na área de lazer também. Essa questão de você ter condições de você, através de meios de transportes evoluídos, desenvolvidos, você conhecer outros países. Então, através de trem, de ônibus, rodovias, de avião, você rapidamente você conhecer outros países. Você, no final de semana eu vou ali. Se você está na Espanha, por exemplo, eu vou ali dar um pulo em Portugal. Ou então eu vou lá, passar uns 3 dias na França. Então você consegue ali, através do serviço de infraestrutura do transporte desenvolvido, você conhecer. Se você for empresário, por exemplo, você coloca uma filial da sua empresa em Portugal, você tem uma facilidade de ir para a Espanha, de ir ali para a Alemanha, de ir para a França, dar um pinote ali na Itália e você colocar filiais, rapidamente você já vai ter uma rede de uma empresa que você colocou lá. Viu a facilidade que tem o continente europeu? E lógico, um país, por exemplo, na ideia de distribuição de produção, muito boa essa questão, você comercializa um produto, rapidamente você consegue distribuir para outros países. Essa característica aí do atrativo que a Europa tem. Então, muitos imigrantes têm essa vontade de ir para lá. E aí, vamos falar um pouquinho das causas da imigração. O mercado de trabalho europeu se caracteriza por falta de mão de obra. Lembra que eu estou falando que a população está ficando idosa e está faltando a PEA, população economicamente ativa, está faltando trabalhadores na Europa. Então, ó, o mercado de trabalho europeu se caracteriza pela falta de mão de obra, o que atrai populações de países onde as condições de sobrevivência são difíceis, por haver perseguições políticas, pode ser também por guerras, por conflitos étnicos, crises econômicas, catástrofes naturais, secas prolongadas, por exemplo. Em geral, os perseguidos políticos e as pessoas envolvidas em conflitos ingressam na Europa como refugiados e pedem asilo nos países nos quais pretendem se fixar. Refugiados, eles são praticamente obrigados a sair. A diferença rapidinho de refugiado e imigrante. O imigrante, ele se planeja para ir para a Europa, por exemplo. Então, o brasileiro, ele vai, junta um trocado, né, junta um dinheiro, faz um investimento, faz um planejamento, procura um lugar onde vai se estabelecer, procura emprego, e ele se planeja para ir para lá. Ele é imigrante. O refugiado, ele vai, mas ele não se planeja. Ele está aí, de repente, vê uma catástrofe natural, aí, de repente, vem uma crise, vem uma guerra. Então, ele tem um período de tempo pequeno para ele se planejar, ele vai. E, às vezes, se ele não tiver uma condição financeira legal, ele vai de qualquer jeito, vai a pé, vai de bote, salva-vida, vai de barco pesqueiro, vai de carona, não importa. Então, essa é uma grande diferença do refugiado, ele tem que fugir, até para não morrer, questão de vida. E lá ele vai ter que ter uma dificuldade maior, porque ele não tem um planejamento. Então, onde ele chegar, ele vai ter que procurar se virar nos 30, né, para se fixar. A partir daí, ele vai começar a tentar a vida na Europa, certo? Tem essa questão aí da xenofobia, que ainda existe, né? Questão da aversão de culturas estrangeiras, culturas diferentes, uma forma de preconceito de pessoas que são de outros países lá na Europa. Ainda existe, infelizmente, mas já está bem divulgada essa questão da xenofobia, mas infelizmente ainda existe. E a ideia é que a gente propague essa questão da xenofobia para acabar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre a característica da população europeia. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia e essa foi a aula do 9º ano. Valeu!